celeste mandado por Deus, é Cristo Salvador. Ó Redentor, vem se encarnar, do pecador o mal sanar. Se algum perdido busca a tua luz, depressa vem a paz lhe dar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. A luz, o santo, pra quem tem a luz, em se lembrar do seu Senhor, é só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, teu fardo é leve e amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa vem me ajudar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Por duras provas e perseguição, tu fazes o fiel passar, e quem vencer há de ter galardão, também no céu lugar. Eu lá verei teu esplendor, a tua glória, Salvador. Se não puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Jesus, o teu insondável amor me faz sentir no coração o amor de Deus, este santo amor, e viverei então. A ti, Jesus, eu dou louvor, tu me das graças em vigor. Tu és o pão que a vida produz, minha alma vem alimentar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Saúdo a todos na paz do Senhor e uma excelente tarde a todos que estão neste momento ouvindo mais um programa, assistindo aqui comigo, mais um programa O Pão da Vida, com a irmã Cleide Chagas. E nesta tarde eu trago uma mensagem que se encontra no livro de Mateus para a nossa reflexão, não é? A reflexão do dia. Eu trago uma passagem que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. O sinal do fim dos tempos. Amém? Então, esta é uma passagem, não é? Muito interessante, em que eu vou compartilhar com vocês, e nós vamos nos alimentarmos desta porção do pão da vida nesta tarde. Amém? Como de costume, mas hoje eu vou trazer um pouquinho mais cedo. Eu sempre faço o comentário das 17h20. Hoje eu vou fazer às 17h, tá certo? Eu vou terminar o programa um pouquinho mais cedo hoje, no máximo até às 17h40, eu estou por aí encerrando. Hoje nós temos o Encontro das Mulheres aqui na nossa cidade, São José da Coroa Grande, no nosso Ministério Assembleia de Deus, na Congregação Matriz. E eu tenho que chegar cedinho, tá certo? Amém? Glória a Deus. Então, eu quero já orar, vamos orar juntas, e assim nós vamos prosseguindo com o programa O Pão da Vida. Soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho, amado Jesus, Pai bendito, que eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de vir até aqui, Pai, nesse estúdio do nosso canal RMD, para fazer mais um programa, O Pão da Vida. Que a tua graça, que a tua paz, que a tua misericórdia permaneça sobre nossas vidas, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, eu quero já deixar aqui
Glória a Jesus. Mateus 24. Eu vou ler apenas alguns versículos, porque Mateus 24 é um capítulo grande, não é? Bem extenso. 51 versículos. Eu vou ler apenas alguns versículos e depois eu trago na hora do comentário, não é? Dentro da necessidade, eu vou aí lendo mais alguns versículos. Amém? Que nos diz assim, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximavam-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos disseram-lhe a ele em particular e disseram. Dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu Jesus: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, pois ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para seres perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Amém? Glória a Deus. Vou ficar aqui e, à medida da necessidade, eu irei aí me aprofundando mais nos outros versículos. Amém? Glória a Deus. Então, vamos adorar o nosso Deus com os nossos louvores. E eu quero já aqui, de antemão, já agradecer a Deus pela vida do meu esposo, querido Fábio de Carvalho, né, que toma conta aqui dessa pousada. Glória a Deus, onde está a nossa rádio, não é? O nosso estúdio da rádio RMD, onde se encontra também, não é, a Perfumaria Lírio dos Vales, a Persefones, a Giganet, todos estão localizados aqui na nossa pousada Lírio dos Vales, e que Deus continue abençoando a todos. Também o Planeta Gourmet, não é, com a minha irmã Nilda Chagas, que Deus continue abençoando a todos poderosamente, em nome de Jesus. Vamos já aqui louvar, não é, o nosso Deus com o nosso irmão Sérgio Lopes, o Rei e o Ladrão. Amém? Meus olhos tão cansados e marcados pela dor, não me importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor,
olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor. Na luz do teu olhar, senti o teu perdão. Lavaste com teu sangue meu coração. Sei que este amor não tem fim. Creio que és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Teu olhar me fez estremecer em meio a tanta dor, tentando me dizer: eu te escolhi, filho meu. Ainda hoje no paraíso comigo estarás. Amém, glória a Deus, não é? Esse é o novo Credicar. Quero deixar aqui um abraço de paz todo especial a todos que fazem, né, que fazem comigo o programa O Pão da Vida, né? Pois eu tenho me alegrado muito com a participação das irmãs e dos irmãos, não é, que estão sempre entrando aqui no nosso chat, no nosso canal RMD. Aleluia, glória a Deus, para me ajudar a fazer aqui este programa O Pão da Vida. Eu quero deixar aqui um abraço todo especial a todos, não é, que estão sempre são os nossos ouvintes fiéis, todo o pessoal aí de Caruaru, glória a Deus, em especial a irmã Juliana, a irmã Zefinha, o irmão Fábio, glória a Deus, né? São pessoas que estão sempre entrando em contato conosco aqui no nosso canal, glória a Jesus. Eu espero e já peço também a vocês que todos que entrarem no canal, não esqueça de se inscreverem, tocar aí no sininho, deixar aí o seu like, né, o seu ok, deixar também a sua opinião, dar a sua opinião, deixar aí o seu comentário, o seu amém, pedir oração, pedir, não é? Eu estou aqui sempre fazendo isso, né? Pedindo oração, pedindo um louvor, glória a Deus. Que eu quero, é o meu desejo, que este programa O Pão da Vida seja um culto no teu lar, amém? Então, não tem por que vocês ficarem aí, não é? Só ouvindo e não participando. Participe, glória a Jesus. E participe também para outros. Compartilhe o canal com mais alguém. Vamos continuar adorando o nosso Deus, não é? Com mais um louvor aqui do nosso irmão Sérgio Lopes. Eu me perdi, num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida, mas sem vida eu vivi. A minha voz não tinha quem chamar, minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar, era o retrato do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida,
esperança, gritei teu nome, Jesus. Me deste forças, me levantaste, e hoje confesso, te amo, Jesus. Te amo, cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo pra falar do teu amor. Agora minhas mãos mostrarão ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, hoje vivo pra falar do teu amor. Agora minhas mãos mostrarão ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Te amo. Amém, glória a Deus. Eu quero aqui já, não é, passar para vocês, não é, que hoje eu estou trazendo o programa, nosso comentário do programa Pão da Vida, a partir das 17 horas, um pouquinho mais cedo do que de costume, amém? Então você está no programa Pão da Vida com a irmã Cleide Chagas. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda há de fazer. Glória a Deus. Vamos agradecer ao nosso Deus por mais um ano de vida em que Ele nos concede, que apesar de tantas coisas, as circunstâncias tão difíceis que nós temos passado, apesar da pandemia ter assolado o mundo, nós estamos aqui. Glória a Deus, glorificando ao nosso Deus vivo e com o nosso coração bastante agradecido por tudo que Ele é. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Para quem visa... Glória a Jesus. Vamos continuar adorando ao nosso Deus com mais um louvor. O amigo. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e Ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas
nossas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Jesus se contentar com sempre. menos se o seu churrasco pode ter seara? Já aqui, não é? Deixar aqui um abraço de paz, não é? Para todos que estão aniversariando hoje, que aniversariaram ontem, oh glória, e irão aniversariar ainda amanhã, não é? Pois é, quero deixar aqui um abraço todo especial e também já desejar um Natal, não é? Um Feliz Natal a todos que já se encontram aí, não sei se amanhã, depois de amanhã vocês vão poder estar aqui entrando, então hoje no nosso canal. Então eu quero já começar a agradecer a vocês, que Deus conceda um final de ano de muita paz, de muita saúde, não é? Que Deus realize o desejo do coração de vocês segundo o seu plano, glória a Deus, segundo a vontade soberana de Deus. Ainda, né, quem sabe daqui para a festa de Natal, quem sabe para o final de ano,
E se assim não acontecer, não tem por que ficar triste, não é? E nem achando que Jesus não vai cumprir com a sua promessa, pois ele é fiel para cumprir com a sua palavra, amém? Então, se este ano ainda não acontecer, vamos aguardar o ano que vem, pois Deus tem sempre o melhor para nós. Diante das expectativas, não é, que tem alguns que com opinião positiva, claro, e outros com opinião negativas, achando que o ano que vem vai ser pior do que este, mas nós vamos levar as nossas mentes para o autor da nossa fé, para Jesus, vamos depositar em suas mãos, crendo que ele tem o melhor para o seu povo. Mesmo que o mundo passe por turbulência, é claro e evidente que quando o mundo passa por pandemias como tal, né, ainda não deixou de existir, mas eu creio que já está no finalzinho mesmo, não é? Creio eu que seja mais especulação mesmo. Aleluia, pois é, não é? Temos que entender que homem, quanto mais dinheiro tem, mais quer. Amém? Então quem sabe, de repente, muitas e muitas outras doenças têm levado, não é, a óbito tantas pessoas, e se atribui tudo a esta pandemia, de uma certa forma, levando para que essa pandemia não tenha mais fim. E assim se aproveitando dos dinheiros públicos. Temos que entender isso. É uma verdade, é uma realidade. Mas também temos que ter cautela, não é? Precaução nunca é demais, não é? Então, vamos sempre crer que o nosso Deus é o Deus que pode e faz. Deus é aquele, glória a Jesus, que cuida e guarda dos seus. Durante toda as Sagradas Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver Jesus aí falando, Deus Pai Todo-Poderoso, sempre guardando os seus. Não é? Sempre guardando de todo mal, livrando de todo mal. Desde que nós vivamos em obediência a Ele, nós estamos guardados debaixo da mão potente. Amém? Glória a Deus. Então vamos ter fé, vamos ter esperança, que o ano que vem seja um ano melhor, mais próspero, com mais liberdade, para que a gente possa fazer, aleluia, a obra do Senhor Jesus, possa semear cada dia mais a santa e poderosa palavra do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos adorar com mais um louvor. E daqui a pouquinho eu estarei já compartilhando com você a porção do Pão da Vida. Amém? Hoje o programa Pão da Vida vai encerrar um pouco mais cedo. Eu vou iniciar também a palavra mais cedo. Em vez das 17h20, como de costume, eu vou fazer daqui a pouquinho, a partir das 17h. E às 17h30, 17h40... no máximo, eu estarei aqui encerrando o programa Pão da Vida e amanhã retorno no mesmo horário. Amém? Pois hoje eu tenho um compromisso mais tarde, às 18h30, eu tenho um compromisso ali na igreja, tenho que estar na nossa congregação matriz. Hoje haverá o encontro das mulheres aqui na nossa cidade, não é? No Ministério Assembleia de Deus em Pernambuco, todas as mulheres são convidadas, todas estão convidadas para participar ali conosco, se vestindo sempre, todas as mulheres que fazem parte, não é, das comissões, principalmente, vestida de saia preta e blusa branca, e com um lenço azulzinho que usamos o ano passado no Encontro das Mulheres, o azul clarinho, não é? E aquela que não tem o lenço, porque não participou do ano passado, ou não comprou o ano passado, pode ir à vontade com a sua saia preta longa e com a blusa branca. Amém? Glória a Deus. E vamos juntos adorar o nosso Deus, agradecer por mais um ano que o nosso Deus permitiu que nós estejamos aqui, vivas e com saúde. Amém? Oh, glória. Vamos adorar a Deus com mais um louvor e logo, logo estarei aqui trazendo a porção do Pão da Vida. Amém? Não saia daí, Jesus quer falar com você. Parecia ter chegado ao fim, e eu não tinha a menor esperança de ser feliz. Tempestades de dor e tristeza que eu enfrentei destruíram os sonhos e planos que eu construí. Quantas noites me ajoelhava sem poder falar,
Mas um dia ouvi sua voz me falando: não temas, não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra, e o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra, e o poder de Deus nos garante a vitória final. De todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra, e o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. Da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra, e o poder de Deus nos garante a vitória final. E o poder de Deus nos garante a vitória final. Glória a Deus, amém, Jesus. Eu quero deixar aqui um abraço de paz todo especial para a minha irmã Nilda Chagas, não é, que está aqui acompanhando o nosso programa, ouvinte fiel. Glória a Deus. E ela deixa também um abraço todo especial para todos os irmãos que fazem a Igreja Evangélica Varanda da Bênção em Maragogi, Alagoas. Amém? Que Deus continue com as suas mãos grandes e soberanas sobre a vida de todos que fazem aí a Varanda da Bênção na cidade de Maragogi, o estado de Alagoas, a nossa vizinha, né? Pois bem. Então, a irmã Jaqueline, Kelly, boa tarde, a paz do Senhor. Que a nossa irmã Jaqueline continue, aleluia, glória a Deus, firme e forte no Senhor Jesus. Que as bênçãos de Deus continuem sendo sobre vossa vida e de toda a sua família, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Então, eu quero aqui agradecer a todos que têm feito, me ajudado a fazer o programa O Pão da Vida durante toda a semana. Hoje eu trago a mensagem, a porção do Pão da Vida, o sinal, né? O sinal dos fins do tempo. Pois é, então aqui no Evangelho segundo Mateus, nós vamos fazer aqui uma reflexão aqui rápida sobre este ponto, não é? Sobre este assunto tão importante e tão polêmico, não é? Pois é, importante e polêmico. Hoje mesmo eu ouvi, né? Recebi uma mensagem de uma das irmãs, glória a Deus, de uma das nossas ouvintes fiel, não é? Eu quero deixar aqui também, antes de começar mesmo, um abraço todo especial para a nossa irmã Cícera Ferreira, que é ouvinte fiel aqui do nosso programa Pão da Vida, todos aí de Caruaru, que eu já falei, a irmã Zefinha, a irmã Juliana, a irmã Rayane aí, de Santa Cruz do Capibaribe, glória a Deus, a irmã Alessandra Maria aí de Cajueiro Seco, que Deus continue abençoando as vossas vidas, não é? A irmã Zefinha, o irmão Fábio,
toda a sua família, sejam todos aí agraciados pelas bênçãos de Deus. Amém? Glória a Deus. Todos aqui que fazem, sempre que estão aqui comigo, a irmã Irani Medeiros, da Rede Esperança, que Deus continue abençoando aí, todos que fazem aí, não é? Esta denominação, esse ministério, Rede Esperança, que Deus continue abençoando a todos poderosamente em nome de Jesus, que Deus continue derramando bênção sem medida sobre a vida de todos os irmãos e irmãs, todos aqueles, né, povo de Deus que se chama pelo nome do Senhor Jesus, até os confins da terra. Quero deixar aqui um abraço todo especial para todos que fazem o nosso ministério Assembleia de Deus em Pernambuco, aqui, principalmente aqui em nossa cidade. Hoje estamos de festa, hoje é a festa na Matriz, o encontro das mulheres ali na Matriz. Eu quero deixar aqui um abraço todo especial para o pastor Severino Vicente, que tem feito uma obra excelente aqui na nossa cidade, junto com a sua esposa, irmã Carmen, todo o ministério, não é? Todo o presbitério, o diaconado, todos que fazem, toda a direção de todos os órgãos, que Deus continue abençoando poderosamente em nome de Jesus. Ao nosso, em especial, o nosso presbítero, irmão Valgleice, a irmã Cláudia, sua esposa e toda a sua família, e todos que fazem também o programa aqui no nosso canal RMD, todos que fazem aqui os programas da Assembleia de Deus em Pernambuco, que Deus continue abençoando poderosamente a todos. E já deixa aí o convite, já estendo aí o convite a todas as mulheres, né? O homem também pode participar, claro, e evidente, né? Mas em especial as mulheres que fazem parte aí de todo o círculo de oração, e todas, não só do círculo de oração, como todas, vamos nos encontrar hoje a partir das 19 horas, ali na Matriz, a partir das 18h30, né? Ali na Matriz, na Congregação Matriz, irá haver um encontro das mulheres hoje, e todas irão participar ali, sempre com a sua saia longa preta e a sua blusa branca e aquele laço, naquele lenço que usamos o ano passado, azulzinho clarinho, que você que tem, use. E que não tem, vá assim mesmo, com a sua saia preta e a sua blusa branca, e vamos todas ali adorar a Deus, agradecer a Deus por mais um ano de vida, de paz, de saúde, de muitas bênçãos recebidas pelo nosso bom Deus. Amém? Glória a Deus. E todas que também não fazem parte da comissão, mas estão convidadas para participar ali conosco, se reunir ali conosco hoje à noite, a partir das 18h30, na Congregação Matriz do Ministério Assembleia de Deus em Pernambuco. O pastor Severino Vicente e a irmã Carmen, e toda a coordenação ali, não é, das comissões, não é, a irmã Ana, a vice-supervisora, a coordenadora, né, vice-coordenadora, a irmã Ná, né, a irmã Genalva, e todas as dirigentes do Círculo de Oração, todos estão ali esperando você de braços abertos, amém? E em especial, claro e evidente, o nosso Jesus está ali te aguardando, pois Ele quer falar com você também ali à noite, no nosso encontro das mulheres. Que Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Então, neste momento, eu quero trazer aqui esta palavra, né, que eu trouxe para a nossa meditação. Glória a Jesus. Que se encontra em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, que nos diz o seguinte, né? Eu quero ler aqui alguns versículos, e depois aqui eu trago, texto aqui alguns comentários, amém? Então vamos ficar aqui atento à palavra, tá certo? Vamos ficar atento à palavra, vamos meditar em cada palavra que Jesus aqui professou, não é? Sobre os finais dos tempos, amém? Que diz assim, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 1, que nos diz: Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: Glória a Deus, bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Por isso eu prefiro, não é, ainda a Bíblia no papel escrito. Glória a Deus, que nos deixa na mão, amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Eu espero que o som esteja bom, para que todos possam me ouvir bem. Glória a Jesus. Aqui
Encontrei alguma irmã aqui dizendo que estava mudo, talvez eu esqueci de abrir ali o microfone, mas eu creio que agora, né, deve estar bem. Glória a Jesus. A nossa irmã Cícera Ferreira, já deixei aqui um abraço de pastor especial para ela, e ela deixa aqui a paz do Senhor a todo o povo de Deus. Ô glória, amém, Jesus. Então vamos continuar com a palavra, aqui quero trazer aqui a palavra para a nossa reflexão. Vamos meditar naquilo, não é? Em tudo aquilo que Jesus deixou escrito. Cada palavra, cada versículo nos traz um alerta tremendo. Amém? É uma passagem que pouco nós escutamos nos nossos cultos, a não ser culto de estudo, não é? Mas nos nossos cultos diários, dificilmente a gente ouve sobre esta porção das Sagradas Escrituras. Então eu trago aqui, nós vamos, na medida do possível, aqui eu vou tecendo alguns comentários. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, glória a Jesus, os discípulos disseram-lhe a ele em particular, glória a Deus. Deixa eu deixar aqui. Em particular, glória a Deus. Em particular, não é? E disseram, dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas nada tenham medo. É necessário que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os interrogaram para serem... Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados.
Se então alguém lhe disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Glória a Deus. O 26 nos diz: assim, se alguém lhe disser: ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, pois 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O 45 nos diz: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o Senhor encontrar fazendo aquilo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que este servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Glória a Deus. Palavra tremenda, né? Pois é, todo este capítulo, glória a Deus,
24, eu fiz questão de ler, não é? Todo o capítulo 24, para que nós assim entendamos as santas e poderosas palavras que o Senhor Jesus deixou escrito e os alertas que Ele também deixou escrito, glória a Deus, para que assim nós sejamos, né, preparados, para que nós estejamos o seu povo, aquele que atenta para a sua palavra, aquele que se alimenta cada dia da sua palavra, que possa, aleluia, estar atento às palavras de alerta do nosso Senhor Jesus. Pois ele diz aqui neste capítulo, não é? Que tem, não é, como tema o sinal do fim dos tempos, glória a Deus, muitos alertas. Ele deixa aqui muitos sinais, como o epígrafe diz desta palavra, né? Os sinais que ele deixou aqui, muitos sinais, e muitos desses sinais que Jesus deixou aqui escritos, alguns já aconteceram, não é? Temos que entender que os sinais que Jesus deixou escrito aqui neste capítulo, alguns desses sinais já aconteceram. Sinais escatológicos, sinais para os finais do tempo. Então já estamos vendo alguns desses sinais, e ele diz que quando nós virmos esses sinais, ainda não é o fim, glória a Deus, mas que nós devemos estar vigiando, nós devemos estar preparados, glória a Deus, por todos estes sinais que ele aqui expressou. Então eu quero trazer aqui, tecer aqui alguns comentários, começando aqui do início. Não vou, claro e evidente, comentar todos os versículos, porque eu já falei aqui no começo do programa que eu vou terminar o programa Pão da Vida hoje mais cedo, porque eu tenho um compromisso logo a partir das 18 horas, eu tenho um compromisso ali na igreja e eu tenho que concluir, né? Aqui um pouco mais cedo, porque eu tenho que me preparar ainda para chegar ali na hora marcada. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, a palavra de Deus diz aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo, em que Jesus, quando ele saiu do templo, os seus discípulos, não é, aproximando-se dele, começou a mostrar aquela exuberante construção, das construções, como diz aqui nas Sagradas Escrituras, no plural, né, as construções do templo, pois aquele templo, né, que Herodes estava construindo na época de Jesus, estava ali concluindo aquele templo, né, construções belíssimas, construções magníficas, né, que era o templo ali na cidade de Jerusalém. Era coisa assim exuberante, não é? E os discípulos, eles eram tão maravilhados com aquela construção que resolveu ali mostrar a Jesus, né? Assim como se Jesus não tivesse ainda observado ou não entendesse, né? Mas Jesus frustra a admiração daqueles discípulos quando ele falando assim com tanto apreço, né? Pela sua pátria, pela sua cidade de Jerusalém, pelo templo que era tão admirado e tão adorado, a palavra é bem essa, tão adorado pelos judeus. Era o templo em si, desde da fundação, da primeira fundação, quando Salomão ali construiu o templo, o primeiro templo, né, que foi destruído por Nabucodonosor. Depois houve a reconstrução ali no período de Neemias, Esdras e Neemias. Nós vemos ali aquela reconstrução, né, após a volta do cativeiro, após 70 anos de destruição daquele templo, não é? Mais de 70 anos, porque a palavra nos diz que é mais ou menos de 120 anos depois que Neemias retorna ali para Jerusalém. Na realidade Neemias foi para Jerusalém, porque Neemias nasceu ainda no cativeiro ali na Babilônia, não é? Então ele reconstruiu ali aquele templo, e aquele templo ali foi profanado depois de algum tempo, de alguns anos, por outro império greco-romano, e ali houve aquela destruição mais uma vez, foi profanado, assim como Jesus falou aqui, foi profanado aquele templo. Então alguma parte desta profecia que Jesus aqui proferiu já havia acontecido, e outras que eram totalmente escatológicas, não é?
Então, ainda já aconteceram, alguns já aconteceram e outras ainda irão acontecer. Amém? Glória a Deus. Então, aqueles discípulos de Jesus, com muita adoração, como eu já comecei assim falando, desde lá da construção do primeiro templo de Salomão, já havia-se uma idolatria relacionada ali àquele templo, né? Os judeus, em certa forma, na sua maioria absoluta, adorava mais o templo do que o próprio Deus. Esta é a realidade. Então, ali com aquele amor, com aquela admiração dos seus discípulos, patriarcal, né? Glória a Deus. Jesus ali frustra. Quando eles admiram ali o templo, olha o que Jesus responde, né? Jesus, quando eles mostram, Jesus diz assim: vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então Jesus, ele saiu, se assentou ali no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos em particular, não é? Chama Jesus e começa a questionar Jesus, começa a perguntar a Jesus qual será o sinal da vinda e do fim dos tempos. E Jesus aí mostra aos seus discípulos, né? Diz que cuidado que ninguém os engane. Então Jesus aí começa já a alertar os discípulos, a curiosidade dos discípulos ali aguçada, e Jesus começa querendo saber do futuro, querendo saber os sinais, pedindo ali sinais, como alguns fariseus também já tinham pedido a Jesus sinais, se ele verdadeiramente era o Messias. E agora os seus discípulos fazem esta mesma, né? Tem essa mesma curiosidade de sinais, vinda de Jesus para este fim dos tempos. E ali Jesus, glória a Deus, nós estamos aí com as nossas irmãs, participando aí, ouvindo aí a palavra de Deus. Então, aqui estão entrando agora, estou aqui lendo em Mateus 24, não é? Sobre os sinais do final dos tempos. Amém? O sinal do fim dos tempos, em que Jesus deixou escrito aqui neste capítulo 24. Então, no versículo aqui 5, Jesus diz assim: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, pois ainda não é o fim. Glória a Deus. E ele continua dizendo: nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá terremotos e rumores e terremotos em vários lugares. Nós temos contemplado muitos terremotos, muitos rumores de guerra, não é? Assim como Jesus falou, em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Em outra tradução diz assim: princípios das dores, não é? As dores de parto. Glória a Deus. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Eu quero aqui abrir um parêntese para tecer aqui um rápido comentário. Quando Jesus aqui falou que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra, Jesus aqui então profetizou em relação, quando ali todos os seus discípulos estavam maravilhados com a beleza daquela construção magnífica, né? As portas ali toda forrada em ouro, as paredes reluzia como o ouro, não é? Porque ali aquela ali era uma obra tão maravilhosa. A terra era uma terra dourada, em que eles ali trabalhavam as pedras, não é? Há quem diga, né? Os estudiosos dizem: eu tenho esse sonho. Eu ainda, né, acalento este sonho no meu coração, de um dia conhecer a cidade de Israel, a nação de Israel, e em especial a cidade de Jerusalém. Eu tenho esse sonho e creio que, se for do querer de Deus, não é? Ele realizará para mim este sonho. Mas as construções, pelo que eu tenho lido e tenho assistido assim alguns vídeos em relação às construções de Jerusalém no período bíblico, não é? As paredes, quando o sol batia, reluzia a luz do sol, quando batia,
era tudo dourado. Parece que todas as paredes ali, todas as construções eram tudo dourada, segundo a cor da argila, segundo a cor do material, do barro, né, em que eles se utilizavam e se utilizam hoje, mas hoje é tudo moderno, né? Se utilizavam para aquelas grandes construções de pedras, né? Aqui no caso do templo é todo de pedra, pedra sobre pedra, glória a Deus. E aí elas as pedras douradas, e era coisa assim belíssima aos olhos humanos. Mas Jesus olhava para aquela construção com o olhar de Deus, com o olhar profético, vendo além das paredes, além das pedras. Jesus via o final, o resultado que ia acontecer com aquela cidade, com aquela nação e principalmente com aquele templo. Então, por isso que ele profetizou e disse que não ficaria pedra sobre pedra, e esta profecia, ela foi cumprida. Aleluia, glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 70 anos, não 70, exatamente 70 anos, segundo, né, o calendário, 70 anos depois de Cristo, que na realidade aconteceu 40, né, menos de 40 anos depois que Jesus morreu, porque Jesus morreu com 33 anos, pelo calendário romano, que é o nosso calendário, o calendário que nós usamos. O calendário começa com 4 anos antes de Cristo. Então, 4 anos antes de Cristo já começa a contar o nosso calendário atual hoje de 2020, não é? Então, essa contagem, ela começa 4 a 5 anos antes de Cristo. Então, Cristo viveu 33 anos aproximadamente. Em 70 depois de Cristo, pelo calendário atual, aconteceu exatamente aquilo que Jesus preveu. Então, com menos de 40 anos, aconteceu a invasão na cidade de Jerusalém, não é? Pelo o general Tito. Ele invadiu aquela cidade e destruiu principalmente o templo. O templo foi totalmente destruído, não é? Os historiadores dizem, eu já li isso há um tempo atrás, não estou bem aqui com a mente bem clara sobre isso, tudo que eu já li há algum tempo atrás, quando eu fiz aí um estudo sobre esta passagem, amém? Mas eu não li hoje, não tive tempo para reler, mas eu lembro bem em que os estudiosos, os escritores, né, eles falam que quando o exército romano invadiu e destruiu aquele templo, quando Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra, não ficou nenhuma pedra sobre pedra, a não ser assim as ruínas, que sempre fica ali as ruínas, o restante da construção, porque Jesus sempre deixa ali o sinal, né? Sempre fica o sinal para que com o tempo os arqueólogos eles vão escavando e vão descobrindo, e aí trazendo a veracidade das Sagradas Escrituras, amém? Então ali os restos da construção ficaram, não é? Mas as pedras foram destruídas porque as pedras eram forradas por dentro do templo, eram todo forrado de ouro, não é? De ouro. E quando o fogo, eles atearam fogo ali ao templo, e quando o fogo bateu ali na construção, no templo, e o ouro começou a derreter com a quintura, e os soldados ficaram todos enlouquecidos para colher ali aquele ouro que estava se derretendo, e arrancavam as pedras com violência, para que com muita rapidez, com muita violência, para poder ali conseguir, não salvar, de certa forma, o ouro que estava ali sendo derretido pelo fogo que eles colocaram. Então, assim dizem os historiadores, amém? Então, o que Jesus profetizou aqui aconteceu. Quando Jesus diz aqui, quando Jesus diz assim, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra e temores de guerra, mas não temam, não tenham medo. É necessário que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então ele vai dizer assim, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Glória a Deus. Então isso aqui é profética, escatológica, profecia escatológica, vai acontecendo ao longo do tempo, desde que Jesus profetizou. Isso vem acontecendo nessa nova dispensação, na dispensação aqui da igreja, na dispensação do Espírito Santo. Essa última dispensação, desde então vem acontecendo tudo isso que Jesus tem falado. Glória a Deus.
Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para seres perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Glória a Deus. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Aqui nessa profecia, quando ele fala sobre entregar um, entregar o outro, isso já aconteceu e creio que irá acontecendo ao longo de toda a história da igreja até a vinda do Senhor Jesus. Amém? Então aqui aconteceu que quando aconteceu a destruição de Jerusalém, todos os judeus foram dispersos por todas as terras, perseguidos, muitos mortos. Nós vamos ver ali no livro de Apocalipse, né? Nós vamos ver ali as cartas que João ali escreveu, a epístola que João escreveu, que se encontra ali as 7 cartas no livro de Apocalipse. Então foram momentos terríveis, torturantes para a igreja do Senhor Jesus. O próprio João estava ali preso na ilha de Pátimos, exatamente por conta dessa perseguição que houve. Toda a nação de Israel foi dispersa, muitos mortos, porque confessava Jesus como seu Senhor. E ele diz aqui, por amor ao meu nome, pelo nome de Cristo, muitos serão mortos, não é? E aí ele diz assim, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Então aquele que perseverou até o fim, muitos mártires aconteceram naquela época. Os discípulos todos foram perseguidos e martirizados, não é? Então, João foi o único que morreu de morte natural. Glória a Deus, ele não foi morto como um mártir, né? Como um Pedro, como Tiago, como o apóstolo Paulo e tantos outros, todos os outros, não é, apóstolo. O único que morreu de morte natural foi João. João foi preso, aleluia, e foi condenado ali naquela ilha chamada Ilha de Pátimos, e ali Deus se revelou a João, que ele escreveu ali o livro de Apocalipse, e aquelas cartas ali, todas foram cartas para ajudar as pessoas que estavam vivendo, aleluia, em vida de perseguição pelos judeus, pelos romanos. Como ele falou aqui, irmãos se levantará contra irmãos, odiarão um outro, porque os judeus que eram próprios irmãos um do outro, aquele que confessava Jesus como seu Senhor e Salvador, os judeus consideravam como herege, consideravam como inimigo de Roma, consideravam como inimigo do judaísmo, e a perseguição foi terrível. E aqueles que perseveravam até o fim, que preferiram morrer, aleluia, glória a Deus, do que, aleluia, negar Jesus, dizer que César sim era o Deus dele, eles jamais negariam e confessavam Jesus até a morte. Como eu falei em outra parte aqui, não lembro mais o dia, mas eu falei aqui eu acho que em alguma carta que eu falei aqui. Então ali o Coliseu, né, que eu não lembrei do nome, mas agora veio na minha mente bem fresquinho. Ali o Coliseu, aquele teatro ali romano, né, foi construído ali na cidade de Roma e ainda existe até hoje, né? Tá lá o Coliseu nas ruínas, mas hoje usam, né, para turista, né? Então ali fizeram como se fosse uma galeria. Hoje é uma galeria, né? Quem vai visitar Roma visita também o Coliseu e ali testifica o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Pois é, então ali os cristãos eram jogados às feras como divertimento do povo judeu, como divertimento do povo romano. Glória a Deus, não é? Era um teatro que eles chamavam pão e água, porque ali o imperador, né, dava água e pão para aquele povo se alimentasse e se divertisse vendo a tortura dos cristãos. Foi um período muito difícil. Jesus aqui já profetizou aqui também nesta profecia de Mateus 24. Amém? Então ele traz aqui mais essa profecia, falando que muitos profetas, falsos profetas, se levantarão, falsos anticristo, né? Ele diz aqui que alguns se levantarão e muitos se rotularão
como Cristo, como o próprio Jesus. E nós vemos por aí, não é? Quantas pessoas se levantam dizendo que é Jesus, quantos se levantam chamando, dizendo que são apóstolos, que profetizam, que diz coisas além do que a Escritura, que está escrito nas Sagradas Escrituras. E nós temos que ter muito cuidado com esses falsos profetas, com esses falsos mestres, com esses que se dizem, não é, ser Jesus, com esses que se dizem ter revelação. Glória a Deus, que o Espírito Santo revelou coisas que não está escrito nas Sagradas Escrituras. Isto não passa de heresia e de falsos profetas. O anticristo aqui, glória a Deus, segundo os estudiosos, eles acreditam que este anticristo, ele está aqui falando das duas testemunhas que virão, né, o anticristo, quando as duas testemunhas surgirão ali no Apocalipse, quando fala em Apocalipse. Esse anticristo se levantará, regendo toda a nação. Esse anticristo vai se colocar no lugar de Deus, aleluia, glória a Deus, e vai fazer aí a unificação de todas as religiões, glória a Deus, proclamando aí, aleluia, uma só palavra, uma só lei, ditando aí, se colocando no lugar de Deus. E aí, exatamente, esta profecia é uma profecia escatológica, ainda vai acontecer nos finais do tempo. Aí é uma série de discussão, não é? Porque aí alguns acham que a igreja não vai passar por essa grande tribulação, quando Jesus aqui profetizou que haverá este período, nunca houve e nem haverá depois. Isso é muito forte, isso é muito tremendo, quando Jesus aqui professa que assim como aconteceu no período de Noé, não é? Quando Jesus aqui traz aqui uma veracidade da história de Noé lá, não é? Em nosso livro de Gênesis. E aí Jesus aí, né, certifica esta passagem do dilúvio e diz assim como aconteceu no período de Noé, quando casavam, se davam em casamento, todos bebiam e se embriagavam, não dava ouvido à voz de Noé. Tinha Noé como um velho maluco que falava coisas que sem sentido. Da mesma forma acontecerá nos dias, aleluia, da vinda do Senhor Jesus, na segunda vinda do Senhor Jesus. E aí há uma discussão claro e evidente entre os teólogos, não é? Que uns acreditam que a igreja vai passar por parte de tribulação, porque quando Jesus se refere aqui a esta passagem de Daniel, aí ele diz que em partes a igreja passará em partes por tribulação. Outros dizem que a igreja não vai passar em parte nenhuma pela tribulação, porque esta parte que Daniel fala, um tempo e a metade de um tempo, a igreja não vai estar mais aqui, será arrebatada antes que esta grande tribulação aconteça. Outros acreditam que a igreja vai passar em parte, então, um tempo e a metade de um tempo, aleluia, será uma parte em que vai ser um momento muito difícil na Terra. Todo o planeta Terra, aleluia, vai passar por um momento difícil que nunca houve antes nem haverá depois, glória a Deus. E a igreja passará em parte dessa tribulação, e na outra metade, né, que ali o profeta Daniel profetizou, na outra metade do tempo e a metade de um tempo, será aí o momento crucial em que Cristo Jesus vem, leva a sua igreja, e todos que ficarem irão passar por essa terrível tribulação que não mais haverá depois. Amém? Glória a Deus. Então aí há essa questão, não é? E nós temos que estudar bastante para que não estejamos aqui falando coisas que depois venha confundir mais do que esclarecer. Então, no meu entender e pelo que eu tenho lido em relação às doutrinas pentecostais, não é? Acredita que sim, a igreja vai passar por um período de tribulação, mas Jesus vem e leva a sua igreja neste período, grande e terrível tribulação. A igreja de fato não vai passar, glória a Deus, mas que vai passar por esse princípio aí, por esse início de grande tribulação, da tribulação em que Jesus fala. A igreja vai passar, e creio que na igreja, claro e evidente, que estiver na época, não sei, né? Porque segundo a palavra de Deus, aqui fica bem claro, quando Jesus diz aqui, ó, eu vou só ler esse versículo, quando Jesus diz assim, ó, no 13, ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso aqui é uma parte em que é um versículo em que ele faz, creio que é universal. Então, desde mim, desde você, desde então, né, desde do início da igreja, né, do cristianismo, em que
todo aquele que perseverou até o fim, ele foi salvo. Todo aquele que persevera hoje até o fim será salvo. E todo aquele que ainda perseveram são aqueles outros que vão ainda surgir, não é? Pois é, os crentes que virão no futuro, também se perseverar até o fim, ele será salvo. Eu tenho esse versículo como um versículo universal. E aqui diz assim, esse que eu quero colocar: este evangelho do reino será pregado, olha lá como Jesus fala, este evangelho no versículo 14, diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então aqui, eu coloco aqui, então esse versículo aqui, ele é um versículo que é escatológico. A igreja, nós como igreja, e aqui eu trago igreja, nós, não estou falando de igreja templo, instituição, igreja, nós, seres humanos, que somos igreja de Cristo, templo e morada do Espírito Santo habitar. Glória a Deus. Então nós temos essa responsabilidade de semear o evangelho, então de entregar. Olha lá, como ele diz, este evangelho do reino de Deus será pregado, será pregado. Então é a obrigação da igreja pregar o evangelho dos céus. Os anjos não tiveram esse direito de pregar o evangelho. Os anjos têm outros atributos, como eu li já aqui em outro momento, ali quando fala em Hebreus, tá certo? Sobre a suficiência, como é que eu posso colocar aqui? A superioridade de Cristo acima dos anjos de Moisés. Quando eu falei ali, então é exatamente isto aqui, tá certo? Então Jesus, aleluia, os anjos, eles gostariam, de pregar o evangelho, mas não foi atribuído aos anjos, foi atribuído à igreja de Deus, que somos nós que temos esta obrigação de proclamar, de pregar o evangelho, de semear a palavra de Deus, até que o fim. Olha como ele diz aqui, será como testemunho a todas as nações. Então todas as nações têm que conhecer, glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a santa e poderosa palavra do Senhor Jesus. Enquanto a igreja, aleluia, não pregar, não proclamar, não semear a palavra de Deus em todas as nações, não vem o fim. Glória a Jesus. Como Jesus falou aqui no início, quando os discípulos interrogaram, perguntando a ele quando isso aconteceria, ele diz que nem o pai, nem o filho sabe, a não ser o pai que sabe quando este dia acontecerá. Glória a Deus, mas ele deixa aqui uns sinais. Veja o que ele diz aqui: vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra. Deixa eu ver se foi bem aqui, Então Jesus, assentando, ele começou e disse: quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da vinda do fim dos tempos? Aí Jesus começa aqui a falar e ele diz isso, porque muitos virão em meu nome, dizendo assim: eu sou o Cristo. Glória a Deus. E enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar sobre rumores, como eu já falei aqui, de guerra. Deixa eu adiantar mais aqui um pouquinho. Nação se levantará. Deixa mais aqui. Tudo isso será o início das dores. Então entregarão, já li aqui para vocês. Aí, deixa eu ver aqui mais. E numerosos falsos profetas se levantarão. Deixa eu ver aqui quando Jesus, ele fala exatamente sobre esta questão. Deixa eu ver aqui o meu tempo, Eu tenho que estar aqui ligadinho aqui no tempo. Pois é. Então, aqui ele diz assim, deixa eu ver. Quem estiver no campo, deixa eu pular aqui um pouquinho mais. Pois aparecerão falsos cristos, no 24, ele diz assim, se então alguém lhe disser, veja, ele diz aqui no 24, pois aparecerão falsos cristãos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. E aí Jesus vem trazendo aqui, e ele traz aqui a luz, não é assim? Se alguém lhe disser, está ali no deserto, é que ele fica colocando essa questão aí de localidade. Tem alguns que Jesus está ali, vamos lá. Quantas pessoas hoje não são enganadas com pessoas que se dizem, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, e que profetizam, que faz sinais e maravilha, que faz cura. Ah, Jesus, quantos se enganam e gastam fortuna para ir atrás desse povo. Mas Jesus já deixou aqui escrito que tenha cuidado para não se enganar. Quantos falsos profetas quantas falsas profecias não são lançadas aí nas redes sociais,
glória a Deus, profetizando o dia, o fim, a hora, aleluia, que Jesus vai voltar. Que se Jesus falou na sua palavra, que nem ele sabia, nem os anjos sabem, a não ser o Pai, glória a Deus, mas muitos se levantam profetizando o fim, como agora há pouco mesmo eu escutei um áudio, né, glória a Deus, e alguém falando aí, profetizando aí, que Natal será um dia que todo mundo tem que se preparar, que feche a porta, que feche tudo, que não façam festa, que não comemore mais nada, que feche até as igrejas. Glória a Deus, porque Deus vai ordenar o anjo da morte passar e destruir a muitos no dia 24 para o dia 25 de Natal. Eu não encontro isso nas Sagradas Escrituras. Eu não tenho base bíblica, glória a Deus, para acreditar nessa profecia que está sendo aí lançada pelas redes sociais. Então vamos nos alertar, vigiar e orai, aleluia, é o que Jesus nos ensina desde o princípio, glória a Deus. É claro que todo cristão deve estar atento, deve estar em alerta, glória a Deus. Natal é a celebração do nascimento de Jesus, não é nascimento de Papai Noel, é o nascimento de Jesus que nós estamos comemorando, mas muitos esquecem disso e vão se embriagar, como fazia também antes de conhecer as Sagradas Escrituras, como eu fazia antes de conhecer o meu Jesus, a palavra que liberta. Antes eu também agia desta forma, mas hoje nós estamos aqui, aleluia, com a palavra de Deus. Toda a rede social que você hoje abrir, séria, canal sério, você vai encontrar homens e mulheres de Deus trazendo a palavra de Deus com seriedade e com responsabilidade. Glória a Deus. Dizer que o anjo da morte vai passar e que nós temos que ungir os nossos portais, as nossas portas, aleluia, com óleo de unção. Isso é ritual do Antigo Testamento. Está trazendo aí com um rótulo diferente, com a cara diferente ali de quando Deus ordenou, aleluia, glória a Deus, que os judeus, aleluia, ungisse os portais de sua casa com o sangue do cordeiro, porque o anjo da morte iria passar à meia-noite para destruir todos os primogênitos do Egito. E muita gente está pegando a porção da Bíblia e trazendo isso como uma profecia atual. Eu não vejo isso no Novo Testamento, aleluia, glória a Deus, para acreditar em certas revelações de homem. Então que a igreja do Senhor Jesus se atente ao que está escrito na sua palavra. A palavra de Deus está aqui na minha mão, está na mão de vocês, não é? Hoje até aquele que não pode comprar uma Bíblia, glória a Deus, mas tem o seu celular e pode botar um crédito no seu celular e tem internet, glória a Deus, baixa uma Bíblia, aleluia, uma Bíblia de estudo. Eu já aconselho, pegue Bíblia pentecostal, glória a Deus, Bíblia de responsabilidade, porque existem muitas Bíblias também por aí falsificada, adulterada, glória a Deus, trazendo aí palavras que não condiz, aleluia, nas Sagradas Escrituras, nos manuscritos originais. Aí estão fazendo aí Bíblia de gay, Bíblia de lésbica, dizendo que Deus aceita homossexualismo. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Mas leia, eu digo todos a vocês, leia o livro, não precisa ler todo o livro, toda a Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, mas leia, aleluia, pelo menos o livro de Romanos, e você vai ver como Jesus fala de forma tremenda, como o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele revela ali sobre essas questões, e não vamos deixar se envolver com falsas escrituras. Tenham muito cuidado, minhas irmãs e meus irmãos. Então, quando vocês forem baixar suas Bíblias, quando você for baixar os seus estudos bíblicos, tenha muito cuidado com o que está espalhado nas redes sociais. Busque a palavra de Deus, aleluia, que é fiel e verdadeira para a sua vida e para a minha vida, para que você não entre em pânico, Jesus não tenha medo, glória a Deus, porque no dia em que Jesus vier buscar a sua igreja, será um dia de grande glória e não de terror. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Será terror para os ímpios, será terror para aqueles que não querem Jesus, que não aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, mas será um dia e um momento de grande júbilo e glória para aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador e vive, aleluia, glória a Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que vive segundo, aleluia, os ensinamentos das suas Sagradas Escrituras. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre nossas vidas. Eu já estou aqui passando um tempo, porque eu tenho um compromisso logo, logo. Espero que eu tenha conseguido aqui trazer aqui para vocês um alerta, não é? E quem sabe uma ajuda diante das Sagradas Escrituras, claro, com minha
pouca limitação diante do estudo. Como eu já falei, eu não fiz um estudo profundo desta passagem, já li há algum tempo, mas não nesses últimos meses, nesse último ano, eu não fiz ainda um estudo sobre esta passagem escatológica, mas eu pretendo trazer outros e outros estudos, que é o que nós temos aqui nas Sagradas Escrituras, são os estudos belíssimos, passagens belíssimas, como Tessalonicenses, que eu também já trouxe. Eu vou trazer mais uma vez, trazer aqui referências sobre Apocalipse, e nós vamos aí tirar todas essas dúvidas em relação ao fim do tempo, e você não vai mais se deixar ser levado pelo pânico, pelo terror, que são lançados aí nas redes sociais de pessoas irresponsáveis, que querem se promover, aleluia, dizendo que são grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, pregando heresia, trazendo pânico a todo mundo. Porque o pânico, ele só é para aquele que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador e não conhece as Sagradas Escrituras. Aí de fato vai entrar em pânico, aí de fato vai entrar em depressão, com medo. Aleluia, mas Jesus diz: não temas, não tenha medo, glória a Deus, porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, será um dia, aleluia, esplendoroso para a honra e glória do Senhor Jesus, quando toda a sua igreja, aleluia, serão, aleluia, levada ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vamos viver, aleluia, face a face com o nosso mestre, o nosso Rabi da Galileia, o nosso Jesus, o Nazareno. Amém? Que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus. Eu já agradeço aqui a vida, né? Agradeço pelo todas que entraram aqui, a irmã Zefinha aí de Caruaru, a nossa irmã Jaqueline, glória a Deus, a nossa irmã Giane Brito, glória a Deus, a nossa dirigente aí do Círculo de Oração da nossa congregação matriz aqui na nossa cidade, São José da Coroa Grande. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. A irmã Jaqueline aqui mais uma vez, aqui participando comigo, não é? Ouvinte fiel, glória a Jesus. E todos, não é, querido Fábio, a nossa irmã Cícera e todos que também assistem, né? Em outros momentos vão assistir os nossos vídeos. Que Deus assim abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre nossas vidas hoje e sempre. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.